Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, muito bom dia para você. Agora 6h38, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. Hoje, dia 7 de março de 2025, você acompanha aqui as notícias das últimas 24 horas aqui pelo Sistema Verde Vale de Comunicação. Agora em Mineiros faz 20 graus. A mínima prevista para hoje é de 20 graus e a máxima poderá chegar até 31 graus. Sol com algumas nuvens e chuva passageira prevista durante o dia. À noite, o tempo deve ficar firme. É o que indica a previsão do Clima Tempo. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Mega Sena não tem acertador e prêmio vai a 7 milhões de reais. Entrega da declaração do imposto de renda, a Receita Federal começa no mês de março. Jovem com aneurisma morre à espera de leito de UTI em Goiânia. Mais de 150 motoristas foram flagrados bêbados durante a Operação Carnaval em Goiás, é o que diz um balanço da Polícia Rodoviária Federal. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora são 6h40. Sejam bem-vindos novamente ao Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. Trabalhadores que aderiram ao saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e foram demitidos sem justa causa de janeiro de 2020 até o fim de fevereiro desse ano começam a receber nesta quinta-feira, ou seja, já desde ontem, o saldo integral dos depósitos dos antigos empregadores. O dinheiro estava bloqueado para quem optou por essa modalidade de saque, mas foi liberado por uma medida provisória. Receberam a partir de ontem os trabalhadores nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril e quem vinculou a conta bancária ao aplicativo FGTS da Caixa. Nessa etapa serão feitos pagamentos de até R$3 mil. Quem tem saldo retido maior do que esse valor vai receber a diferença em junho. A medida provisória que permitiu o saque antecipado foi publicada na última sexta-feira. Ao todo, serão beneficiados 12 milhões e 100 mil trabalhadores, que vão receber em torno de 12 bilhões de reais. O governo esclareceu que a medida é excepcional e retroativa, não beneficiando os futuros demitidos. E o Sistema Único de Saúde vai vacinar gestantes e bebês contra vírus da bronquiolite. Quem vai trazer essa novidade, essa informação, é Valquíria Rios. Incorporação no SUS da vacina VSR-AID recombinante e do anticorpo Nirsevimab foi bem recebida pela comunidade médica por gestantes e mães de crianças pequenas. As tecnologias anunciadas pelo governo federal podem prevenir aproximadamente 28 mil internações anuais e proteger cerca de 2 milhões de bebês em seus primeiros meses de vida das complicações causadas pelo vírus sincicial respiratório, o VSR, principal causa de infecções respiratórias graves em bebês. Para a médica pediatra Tatiana Fonseca, a chegada da vacina ao SUS é um grande avanço na luta contra o VSR, que representa um desafio para os profissionais que atendem crianças. A vacina para gestante é muito, mas muito bem-vinda. Compararia o impacto dela ao da vacina contra coqueluche, difteria e tétano aplicada a gestantes desde 2014, que fez com que o Brasil reduzisse drasticamente as internações por coqueluche em bebês, que era um tira-sono de pediatras naquela época. O vírus sincicial respiratório é o principal vírus responsável pela bronquiolite. Diria que é um temor para as mães e um grande desafio para pediatras e médicos que atendem criança. Tereza Klein conhece bem o perigo que representa o VSR. Aos 11 meses de vida, a sua filha foi infectada pelo vírus sincicial e acometida por uma bronquiolite. Foram 6 dias angustiantes de internação. Observava nela muita tosse, muito choro e um esforço muito grande para respirar. E é muito rápida a evolução. Debilita muito o bebê. Ela precisou fazer fisioterapia para respiração. Durante muito tempo a gente precisou dar aquelas bombinhas, né, de
aerolinha, enfim. O VSR é responsável por cerca de 80% dos casos de bronquiolite e até 60% das pneumonias em crianças menores de 2 anos. Rayane Guedes, que está grávida de 28 semanas, conta que teve um misto de sentimentos bons ao saber que o SUS vai oferecer proteção para gestantes e bebês contra o vírus sincicial respiratório. Quando a minha obstetra falou sobre a vacina, que até então era paga e bem cara, eu decidi priorizar a vacina do que qualquer outro item no meu enxoval. E quando eu soube que o SUS vai oferecer essa vacina contra a bronquiolite, nossa, foi motivo de muita alegria e alívio. Com o novo protocolo no SUS, a cobertura em bebês será ampliada 12 vezes mais em relação ao tratamento atual. O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Complexo Econômico Industrial da Saúde, Carlos Gadelha, reforça o impacto positivo da prevenção com a redução significativa de óbitos, tratamentos intensivos e internações de crianças mais vulneráveis. 80% dessas crianças não vão precisar mais ser internadas, não vão precisar ter tratamentos intensivos e não vão morrer. 70% de todas as crianças que nascem em período normal, ao vacinar as mães, vão estar protegidas. Bebês prematuros e crianças de até 2 anos, nascidas com comorbidades, são público-alvo do anticorpo Nirsevimab. E a vacina recombinante contra os vírus sinciciais respiratórios A e B será administrada em gestantes para proteger os bebês nos primeiros meses de vida. As novas tecnologias estarão disponíveis no SUS a partir do 2º semestre. Agência Rádio Web de Brasília, Valquíria Rios. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h45. O governo de Goiás anunciou uma progressão horizontal de carreira para mais de 6.000 professores da rede estadual. A portaria com os nomes dos profissionais beneficiados foi publicada no Diário Oficial na quarta-feira. O acréscimo salarial será pago a partir desse mês de março. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, o impacto na folha de pagamentos da educação será de mais de R$1 milhão por mês. Conforme pontuado pelo órgão, os professores da Rede Pública de Ensino Estadual de Goiás vão receber uma progressão salarial e garantir a ascensão no plano de carreira. Segundo o decreto, serão contemplados os seguintes cargos: professor adjunto A, professor adjunto C, pesquisador institucional, professor licenciado P3 e professor especialista P4. No total, são 6.030 educadores. E os prêmios milionários da Mega Sena atiçaram não só o bolso, mas a mente dos apostadores. No último sorteio realizado pela Caixa Econômica no sábado, uma aposta de Goiás acertou 6 números e levou sozinha o prêmio de R$41 milhões em São Miguel do Araguaia. O estado, inclusive, tem se destacado no quesito sorte. Em apenas neste ano de 2025, registrou 30 apostas premiadas pela Mega Sena em 13 cidades, conforme um levantamento com base nos sorteios disponibilizados pela Caixa. Ao todo, um apostador ganhou o prêmio total e os demais, cerca de 29 goianos, levaram valores da quina, que juntos somaram mais de R$43 milhões. Os ganhadores foram de São Miguel do Araguaia, Caldas Novas, Lusiânia, Quirinópolis, São Luís de Montes Belos, Alvorada do Norte, Aparecida de Goiânia, Formosa, Rio Verde, Goiânia, Trindade, Uruana e Ceres. Nessa quinta-feira, às 20 horas, a Mega Sena realizou um sorteio de R$3,5 milhões. E o deputado estadual Antônio Gomide cobrou durante uma sessão na Assembleia Legislativa de Goiás melhorias no Instituto de Assistência dos Servidores Públicos, o IPASGO, que vem passando por um processo de desmonte nos últimos anos. O parlamentar destacou que mais de 500 mil de servidores e dependentes dependem do serviço, cuja qualidade tem caído desde a mudança jurídica ocorrida em 2024. Gomide citou uma pesquisa divulgada no dia 27 de fevereiro pelo Quest, que aponta um descontentamento da população em relação à saúde em Goiás. O levantamento revela que, para a maioria dos entrevistados, o atendimento na área é o principal problema do estado. E o
governo goiano abriu 2.000 vagas em cursos gratuitos de Páscoa. Vamos saber como funcionam esses cursos e quem pode participar com o repórter Igor Augusto. Com o objetivo de capacitar trabalhadores e gerar renda com a proximidade da Páscoa, o governo de Goiás abriu 2.000 vagas em cursos gratuitos de panificação e confeitaria. O conteúdo programático será voltado para a produção de ovos de chocolate, bombons, doces e sobremesas. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de março no site cotec.org.br. Os cursos terão 80 horas de duração e serão oferecidos em 30 cidades, entre elas Goiânia, Caldas Novas, Catalão, Cidade de Goiás, Ceres, Pirinópolis e Itumbiara. As aulas terão início de acordo com a formação de turmas, que estão disponíveis nos 3 turnos: matutino, vespertino e noturno. A lista completa das cidades onde os cursos serão ofertados pode ser conferida no site agenciacoradenoticias.go.gov.br. De Goiânia, Igor Augusto, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora 6h49. O técnico Dorival Júnior anunciou nesta quinta-feira a convocação dos 23 jogadores da seleção brasileira para os jogos contra a Colômbia e a Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Entre as novidades está o retorno de Neymar. Confira então a convocação da seleção brasileira para jogos da Colômbia e Argentina. Os goleiros Alisson do Liverpool, Bento Al Nassr, Ederson do Manchester City. Zagueiros Gabriel Magalhães do Arsenal, Léo Ortiz do Flamengo, Marquinhos do PSG e Murilo do Nottingham Forest. Os laterais foram Danilo do Flamengo, Wanderson do Mônaco, Wesley também do Flamengo e Guilherme Arana do Atlético Mineiro. No meio de campo, André do Wolverhampton, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson também do Flamengo, Lucas Paquetá do West Ham e Neymar do Santos. E já os atacantes foram Matheus Cunha, do Wolverhampton, Estevão, do Palmeiras, João Pedro, do Brighton, Rafinha, Barcelona, Rodrigo, do Real Madrid, Savinho, do Manchester City e Vini Júnior, do Real Madrid também, né? Foram esses, então, os jogadores convocados pelo técnico Dorival Júnior. Falando de campeonato goiano, Vila Nova está na semifinal do campeonato estadual. Após vencer por 1-0 o jogo de ida, o Tigre passou pelas quartas de final com um empate, sem gols, na noite dessa quinta-feira no Serra Dourada. A partida foi muito fraca tecnicamente. Mesmo com a classificação, o time colorado foi vaiado pela torcida em alguns momentos, né? Ele empatou aí com a Jataiense. Vila Nova avança com a melhor campanha geral e vai enfrentar agora o Goiás, que passou em quarto. Confira os confrontos da semifinal: Vila Nova contra Goiás e Anápolis contra Atlético Goianiense. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. A revista Oeste, que sai hoje, tem um artigo meu dizendo que Clesão é Rubem Paiva. O Rubem Paiva de ontem é o Clesão de hoje. O filme nos faz pensar e nos faz comparar. A própria Fernanda Torres dá a dica, né? Ela deu uma entrevista dizendo que o filme é uma reflexão sobre o que é viver num regime autoritário onde qualquer um pode ser preso. E aí, o ainda estou aqui é exatamente isso. É o regime autoritário que ainda está aqui. O meu artigo demonstra isso, né? O que aconteceu com Clesão, depois de 1000 apelos, continuou preso, morreu preso. O Rubem Paiva também morreu preso. E as razões fogem muito, ambas as prisões fogem muito ao devido processo legal. Constituição, em primeiro lugar, que vigore. Tem que ser vigente a Constituição. Bom, eu falo muito aqui sobre... Outro dia mencionei que Trump tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, né? Que o Acordo de Paris teria que ser assinado também pelo Sol, porque o Sol é que rege o clima da Terra, explodindo mais ou menos, esquentando mais ou menos os oceanos. Pois olha só, eu vejo a notícia de que o maior iceberg do mundo é uma montanha de 400 metros de altura. Isso é só o 10º fora d'água.
9/10 estão submersos. Ele agora encalhou chegando perto das Geórgias do Sul. É uma ilha que teve um episódio importante na Guerra das Falkland, ou Malvinas, que eu cobri, e lembro muito bem quando um bote de ingleses aprisionou uma guarnição inteira de argentinos depois de uma salva de artilharia dos navios que estavam em frente. Era comandada a guarnição argentina pelo capitão Alfredo Astiz, acusado de torturar freiras francesas. Bom, quando começou a elevação da ilha, encalhou, porque tem muita coisa para baixo. Aí eu vi que esse iceberg, que é um bloco de gelo, desprendeu-se do continente antártico em 1986. Quer dizer, 39 anos depois, ele ainda não derreteu com o aquecimento global. Pegou 39 verões e não derreteu. Tem 3.900 quilômetros quadrados de superfície emersa, fora d'água. Que coisa, né? Bom, e por fim, agora o Macron está na contramão, está ameaçando a Rússia com armas nucleares, supostamente para defender a Alemanha, defender a Europa de uma invasão russa, que ele está sonhando. Né? É um Napoleão ao contrário. Né? O Napoleão tentou invadir a Rússia, mas foi derrotado pelo general Inverno. Chegou às portas de Moscou e teve que voltar, assim como Hitler. Os russos é que têm essa neurose de invasão de europeu. O Napoleão foi lá, o Hitler foi lá, os russos sofreram muito, morreram milhões. Né? Mas Macron está ao contrário. Enquanto isso, Putin está em lua de mel com Trump. Né? E o chinês ainda disse que quem não pode ganhar uma guerra, que não entre na guerra. Né? Certamente está se referindo à Rússia versus a Ucrânia. Então vem aí uma paz americana, em latim da Pax Americana, é uma expressão que é chavão, mas com o apoio da Rússia. E a China vai entrar nessa também. Nós vamos ver o que vai acontecer com o Canal do Panamá, que estava assim com presença chinesa muito grande, e os americanos disseram não podem os chineses controlar a nossa ligação marítima entre o leste do nosso país e a costa oeste. Vejamos o que pode acontecer. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 7h04, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. Os aposentados e pensionistas com cartão de final 478 recebem, a partir da quinta-feira, ontem, portanto, os benefícios antecipados do INSS de março. O dinheiro será pago junto com os benefícios destinados aos cartões de final 3, que originalmente receberiam na quinta-feira. Hoje, sexta-feira, o INSS paga antecipadamente os benefícios de final 0. O dinheiro será depositado junto com os benefícios de final 5, inicialmente previstos também para hoje. Para conferir o final do benefício, basta olhar o cartão, no cartão, o número que vem antes do dígito verificador. O pagamento foi antecipado por causa do Carnaval de 2025, que nesse ano caiu no início de março. Normalmente, o INSS paga os benefícios relativos a um mês na última semana do mês corrente, na primeira semana do mês seguinte. No entanto, com os dias de feriado bancário no Carnaval, o pagamento de fevereiro seria interrompido e só seria concluído na segunda semana de março. E nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 2.836 da Mega Sena, que aconteceu ontem no Espaço da Sorte em São Paulo. A estimativa agora para o próximo sorteio, que será realizado amanhã, sábado, é de R$7 milhões. Os números sorteados ontem foram os seguintes: 1, 6, 10, 30, 42 e 50. A quina teve 40 apostas ganhadoras. Cada uma vai receber cerca de R$ 43.932. Já a quadra registrou 3.073 vencedores, que vão receber individualmente um prêmio de R$ 816. As apostas podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país e também pela internet.
Cadastro único. Os beneficiários podem acessar a nova plataforma a partir do mês de março. Quem vai trazer essa informação é a repórter Débora Marques. As famílias beneficiárias do Cadastro Único agora passam a contar com uma nova plataforma a partir do dia 17, com o objetivo de fortalecer a segurança dos dados, facilitar o acesso dos beneficiários e otimizar o atendimento. De acordo com a secretária da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos, Erisânia Freitas, a modernização reduzirá o tempo de espera para cadastro ou atualização, que atualmente pode levar até 1 hora, para no máximo 15 minutos. Com essa modernização e essa nova plataforma, com a vigência a partir do dia 17, a família precisará aguardar pouco tempo, 15 minutos no máximo. Então a gente vai reduzir esse tempo de espera, porque a partir do CPF dessa família, desse responsável pelo núcleo familiar ou ainda desse indivíduo, com essa integração de todos os bancos de dados, as bases de dados do governo federal, haverá uma integração e automaticamente todas as informações desse beneficiário, ela será integrada nessa nova base de dados, nessa nova plataforma do Cadastro Único. A nova plataforma integrará diversas bases de dados do governo federal, como a Receita Federal e a Previdência Social, garantindo mais segurança e transparência, além de dificultar fraudes. Durante o período de transição até 16 de março, o atendimento seguirá normalmente, com os dados coletados sendo inseridos no sistema posteriormente. A secretária Erisânia Freitas reforça que a família que não atualizar os dados a cada 2 anos ou sempre que houver mudança na composição do núcleo familiar, já tem prejuízos. Ainda que não haja mudanças, a atualização a cada 2 anos continua sendo obrigatória. Na verdade, as famílias não fizerem atualização a cada 2 anos ou sempre que houver mudança na composição do núcleo familiar, elas já têm um prejuízo. Nós temos um número aqui de famílias beneficiárias de mais de 70 mil, então é importante que essas famílias atualizem sob pena de perder o benefício. Lembrando que Goiânia é uma das cidades que está abaixo do índice de atualização. O governo federal exige 80% de atualização. Em janeiro nós tínhamos 71%, já subimos para 75%, mas ainda 5% corresponde a aproximadamente 20 mil pessoas, famílias que precisam atualizar o CAD Único. As famílias que desejam se cadastrar no Cadastro Único devem comparecer à sede da Secretaria, localizada na Rua 4, no setor central, para realizar o cadastro. A renda per capita deve ser de até meio salário mínimo e a renda total do núcleo familiar não pode ultrapassar 3 salários mínimos. É essencial apresentar a documentação pessoal de todos os integrantes da família, incluindo CPF, identidade, comprovante de endereço e, no caso de crianças, comprovante de matrícula escolar. Débora Marques, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h10. Médicos de Goiás começaram a usar como teste a plataforma organizada pelo STF para centralizar as demandas por medicamentos registrados na Anvisa, mas ainda não incorporados oficialmente pelo Sistema Único de Saúde. A previsão é que o sistema comece a operar ainda nesse ano em todo o Brasil. Sob a supervisão do ministro Gilmar Mendes, o sistema começou a ser organizado em 2024, após o julgamento sobre o assunto. O objetivo da ferramenta é analisar as demandas por esses remédios de forma administrativa, sem a necessidade de ajuizamento de novas ações judiciais. Em outubro e novembro do ano passado, o sistema começou a ser construído pela equipe técnica do Tribunal Regional Federal. A partir da plataforma já instalada na Secretaria de Saúde do Estado de Goiás para aquisição e controle de medicamentos. A partir de dezembro foram feitos testes com a participação de médicos de Goiás. A fase de testes termina no fim desse mês. Depois disso, o sistema vai começar a ser nacionalizado. Colégios tecnológicos de Goiás estão oferecendo cursos de produção de ovos de chocolate, doces e sobremesas. Quem vai falar sobre esse assunto é Ana Cleuma. As pessoas interessadas em ter uma renda extra vendendo produtos ligados ao período da Páscoa vão poder realizar um curso específico e ter acesso a uma linha de crédito. As vagas são cursos gratuitos nos colégios tecnológicos do estado, nas áreas de panificação e confeitaria. O secretário da Retomada, César Moura, informou que são 2.000 vagas em conteúdo voltado para a produção de ovos de chocolate,
bombons, doces e sobremesas. Segundo o secretário, a pessoa pode escolher entre empreender ou se qualificar para tentar uma vaga no mercado de trabalho. A ideia é que, via a Páscoa, essa motivação dessa data da Páscoa, as pessoas se animem a produzir ovos de Páscoa para ter uma renda extra durante a Páscoa, mas que recebam também os cursos formativos, além de ovos de Páscoa, bombons, doces, sobremesas. Então, que ele se inscreva nesse curso de 80 horas, né, e que ele possa buscar uma vaga de emprego, né, nesse período agora, que tem a contratação temporária para a Páscoa, ou que ele monte o seu pequeno negócio, caso ele esteja no CadÚnico, que ele receba o crédito social. Os cursos terão 80 horas de duração e vão ser oferecidos em 30 cidades. As aulas terão início de acordo com a formação de turmas que estão disponíveis nos 3 turnos. Quem fizer o curso vai ter acesso ao crédito da Goiás Fomento. Se você está no CadÚnico e fez um curso de capacitação, qualificação do Colégio Tecnológico, você tem direito a um crédito social. O crédito social ele não precisa devolver, é até R$5.000, de acordo com o que o professor coloca lá, de insumos e equipamentos que ele precisa para começar a empreender. Ele recebe um cartão, onde esse cartão só vale no município ou no bairro onde ele mora, para poder fortalecer a economia local, ficar mais forte. Caso ele não esteja no CadÚnico, aí ele solicita uma das linhas de crédito da Goiás Fomento, que começam com as opções até R$5.000 sem juros ou sem aval, que é o mais crédito, ou outras opções pela Goiás Fomento. São várias linhas, né? As inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira pelo site cotec.org.br. Ana Clelma, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h13. Líder do Grupo B, o CSA empatou com a Juazeirense por 2-2 nessa quinta-feira à noite, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. Na primeira etapa, o time alagoano abriu uma vantagem de 2-1 no estádio Adalto Moraes. Os gols foram de Brian, Clenison e Alex Santos diminuiu e Guilherme Silveira deixou tudo igual no segundo tempo, aproveitando um vacilo azulino na saída para o jogo. O CSA continua na liderança da chave A, agora com 10 pontos. Mas o Bahia, que é o vice-líder, tem 2 jogos a menos e está com 7. O Juazeirense tem 6 pontos, está na 5ª posição, sendo ultrapassado na rodada pelo Ceará. O atacante, o Alisson, aliás, está de saída do Atlético. O clube, ao lado do staff do atleta, acertou a venda ao Shakhtar Donetsk. O jogador embarca nesta sexta-feira rumo à Ucrânia. Os valores giram em torno de 14 milhões de euros, cerca de 88 milhões de reais, e superam as cifras oferecidas pelo Leicester da Inglaterra há algumas semanas. O vínculo será válido por 5 temporadas e 6 meses. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. O Banco Central alterou o regulamento do Pix para excluir chaves de pessoas e de empresas cuja situação não esteja regular na Receita Federal. Segundo a autoridade monetária, a medida visa aprimorar a segurança das transações e impedir a aplicação de golpes via Pix, utilizando nomes diferentes daqueles armazenados na base de dados da Receita Federal. A norma, publicada nesta quinta-feira, determina que o CPF com situação cadastral suspensa, cancelada, titular falecido e nula, não poderá ter chave Pix registrada na base de dados do banco. No caso das empresas, o CNPJ com situação cadastral suspensa, inapta, baixada e nula, também não poderá ter chaves Pix registradas na base de dados do Banco Central. E a entrega da declaração do Imposto de Renda à Receita Federal começa nesse mês de março. Quem vai trazer as informações é a Natália Lima. A entrega da declaração do Imposto de Renda em 2025 começa no dia 17 de março, seguindo o cronograma do órgão. As regras atualizadas e o calendário oficial ainda vão ser divulgados pela Receita Federal. Mas alguns pontos já são conhecidos dos contribuintes. Segundo o supervisor do programa do Imposto de Renda da Receita Federal em Goiânia, Jorge Martins, está isento de pagar o imposto de renda quem recebeu até 2 salários mínimos em 2024. Ele explica ainda que a isenção do imposto de renda para os trabalhadores que recebem até R$5.000 por mês ainda não foi oficializada e não vai valer para o ano calendário de 2024. Lá, na verdade, nem foi votado ainda, nem virou lei, né? Se virasse lei, seria para o ano seguinte. Então, na verdade, para essa declaração são as regras do ano passado, né?
Nós tivemos um pequeno ajuste na tabela do imposto de renda do ano passado, acompanhando o salário mínimo, né, que passou no mês de abril, passou para 2 salários mínimos que começou no mês de abril. Então, com esse reajuste pequeno, nós tivemos um pequeno aumento do valor que obriga a pessoa a declarar, né? Que era de 30.600 e pouco, agora passou para em torno de R$33 mil por ano, né? A lista de documentação pode ser extensa a depender do tipo de declaração. Por isso, Jorge destaca que o contribuinte já deve começar a organizar todos os documentos e comprovantes, até mesmo para evitar erros comuns. Os principais erros são principalmente em relação aos rendimentos, né, tributáveis, porque as pessoas ainda confundem muito a questão de o que ele está obrigado a declarar. Ele tem que declarar todos os rendimentos que ele recebeu, né, tanto do seu trabalho como de aluguéis também. Se ele recebeu rendimento de aluguéis, tem que ser informado na declaração. Se ele tem algum dependente que teve rendimento, ele tem que incluir o rendimento do dependente, uma vez que ele tem que informar não só as despesas do dependente, ele tem que informar todos os rendimentos que o dependente recebeu, inclusive os rendimentos isentos, né, que são necessários, embora não interfiram na declaração de imposto de renda. O prazo para entrega da declaração deve seguir até 31 de maio. Natália Lima, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Às 7h27, já de volta com o terceiro bloco do Jornal Verde Vale. Na última quarta-feira, o governador Ronaldo Caiado nomeou 299 candidatos aprovados no último concurso da Polícia Militar. A convocação contempla soldados de segunda classe que vão trabalhar nos municípios de Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Catalão, Série, Cidades de Goiás, Formosa, Goianésia, Goiânia, Jataí, Lusiânia, Porangatu, Posse, Rio Verde e São Luís de Montes Belos. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o governador Caiado destacou o compromisso do governo de Goiás com os investimentos na segurança pública. Com essa nomeação, a atual gestão já integrou mais de 1.500 novos policiais à corporação goiana. O concurso da Polícia Militar foi realizado em 2022 e ofereceu 1.670 vagas, sendo 1.520 para soldados, combatentes e músicos, 100 para cadetes e 50 para oficiais da saúde, divididos entre médicos, odontólogos e psicólogos. Um grave acidente ocorrido na madrugada da quinta-feira na GO 220, quilômetro 80, município de Perolândia, resultou na morte de Antônio Carlos Marques, de 44 anos, morador de Jataí. De acordo com as informações apuradas pelo Rota Policial Notícias, 5 pessoas estavam em uma fazenda a trabalho quando decidiram ir até Perolândia. Durante o trajeto, o condutor da caminhonete, uma Toyota Hilux cinza, perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um barranco. O impacto da batida foi tão forte que os ocupantes foram projetados para fora do veículo. Antônio Carlos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, cuja identidade não foi revelada, constatou o óbito. Os outros 4 ocupantes do veículo ficaram feridos. 2 deles foram socorridos pelo SAMU, um foi transportado por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e o 5º ocupante foi levado por terceiros antes da chegada da emergência. E a Prefeitura de Mineiros e a Agência Goiana de Habitação anunciaram a construção de 50 novas moradias para famílias do município. A iniciativa faz parte do programa Pra Ter Onde Morar, Casas a Custo Zero da AGEAB. O município doa o terreno e realiza toda a infraestrutura necessária para receber a construção das casas. O projeto prevê a construção de 28 moradias no Solar Betel e outras 22 no Cidade Nova. Na manhã da quinta-feira, o prefeito Aleomar Rezende realizou uma visita no local, acompanhado de representantes da construtora Góis, que é a empresa responsável pela execução do projeto. A previsão é que as obras tenham início em breve, o que vai trazer mais desenvolvimento para o município, ao mesmo tempo em que tornará o sonho da casa própria para dezenas de famílias se tornar então uma realidade. Uma jovem com aneurisma acabou morrendo esperando um leito de UTI lá em Goiânia. Quem vai trazer essa notícia triste é Ana Clelma. Uma jovem de 25 anos morreu esperando uma vaga de UTI em Goiânia.
Graziele Silva de Souza tinha aneurisma no cérebro e buscou atendimento na rede municipal de saúde. No último dia 26, ela buscou a UPA Noroeste, fez a avaliação médica, exames laboratoriais e de imagem. Em seguida, recebeu medicação para alívio da dor. Depois de relatar melhora, a equipe considerou que a paciente não precisava de internação naquele momento. Na terça-feira, o quadro evoluiu para vômitos e ela foi internada. Na manhã da última quarta-feira, a equipe médica fez nova avaliação e fez em seguida a solicitação do leito de UTI. Ela morreu enquanto aguardava a vaga. A família contou para a TV Anhanguera que tentou a vaga para Graziele, mas não conseguiu. Relatou ainda que houve descaso por parte da equipe de atendimento. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde lamentou a morte da paciente. Informou ainda que a solicitação de leito de UTI foi feita às 9 da manhã de quarta-feira, tanto na rede municipal quanto estadual. Graziele morreu às 5 da tarde. A SMS disse que vai investigar as condutas adotadas no atendimento à paciente e que a morte vai ser apurada pelo sistema de verificação de óbitos da Prefeitura. Ana Cleuma, CBN Goiânia. 7h32. E mais de 150 motoristas foram flagrados bêbados durante a Operação Carnaval aqui em Goiás. É o que aponta a Polícia Rodoviária Federal nesse balanço agora completo. Quem vai trazer as informações é José Bonfim. O número de motoristas flagrados dirigindo bêbados durante o Carnaval em Goiás quase dobrou em 2025 se comparado com o mesmo período do ano anterior. Neste ano, foram 156 flagrantes nas BRs que cortam o estado. Os dados são do balanço da Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal. O inspetor da PRF, Newton Moraes, destacou que em muitos casos os motoristas foram presos por conta da quantidade de álcool registrada no bafômetro. Isso mostra a irresponsabilidade de muitos deles. Outro detalhe importante, muitos presos com teores alcoólicos bastante elevados. Casos em que a polícia acabou constatando que, além da questão da embriaguez, o cidadão também estava conduzindo o carro com a documentação vencida, com más condições, veículos em mau estado de conservação, excesso de lotação, ou ainda que os passageiros não estariam usando o cinto de segurança. Os acidentes reduziram de um ano para o outro, mas as ocorrências foram mais violentas. Neste ano, houve 29 acidentes que mataram 3 pessoas e deixaram 31 feridos. No ano passado, foram 36 ocorrências sem registros de mortes. O excesso de velocidade segue como a infração mais cometida. Em 7 dias de operação, foram 5.411 flagrantes registrados por radares. Aconteceu em grande quantidade, principalmente na BR-060, no trecho Goiânia-Brasília, no trecho Goiânia-Jataí, além das BR-153 e 050 na região de Catalão. São muitos e muitos flagrantes com a maior velocidade aferida pela polícia de 197 km horários. Realmente não foi um período de chuvoso, mas se você considerar que um cidadão andar a quase 200 km horários, é realmente de deixar todo mundo estarrecido. Por quê? Nessa velocidade, um animal atravessa na frente, uma criança, qualquer buraco que apareça na pista, a chance do motorista sair vivo é muito pequena. 421 ultrapassagens indevidas foram registradas durante a operação. 263 pessoas também receberam multa por dirigirem sem habilitação. José Bonfim, CBN, Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h35. Em uma noite de baixa produção, o Bahia ficou em empate de 0-0 na noite da quinta-feira, pelo jogo de ida da terceira fase prévia da Libertadores. No estádio Centenário Montevidéu, o tricolor teve mais posse de bola ao longo de toda a partida, mas não conseguiu traduzir em chances claras de gols. Por outro lado, a equipe não teve grandes dificuldades para segurar o adversário e joga por uma vitória simples em casa, no confronto de volta, para então se classificar à fase de grupos da Libertadores. E o atacante Luíde, do Palmeiras, foi alvo de uma ofensa racista por parte de um torcedor do Cerro Porteño durante um duelo válido pela Libertadores Sub-20, nessa quinta-feira no Paraguai. O Verdão venceu o confronto por 3-0. Em nota oficial, o clube manifestou apoio ao jogador
e disse que vai até as últimas instâncias para buscar punição aos responsáveis pelo ato. O torcedor imitou um macaco na direção do jogador, que se revoltou, deixou o campo chorando e desabafou em entrevista depois da partida, quando foi questionado por um repórter sobre como foi o jogo. Ele também sofreu uma cusparada enquanto se dirigia ao banco de reservas. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. E a expedição Safra Goiás está percorrendo lavouras de todo o estado para avaliar a safra e estimar o potencial de produção aqui no estado. Quem vai falar sobre a ação é a repórter Sara Queiroz. Os trabalhos começaram no dia 18 de janeiro em Posse. Além das análises realizadas pelas equipes técnicas, produtores rurais também foram ouvidos sobre as demandas de cada propriedade, como Diego Frutuoso, proprietário da fazenda Morada do Mutum, no município de Orizona, que falou sobre a importância do projeto. A partir da expedição, nós temos um norte, né, de como vai ser a produção no nosso estado, a quantidade, o volume, e a partir daí a gente se direciona a nossa comercialização de soja, a parte da venda, se está no momento ou não de vender, se a gente segura, se a gente vende agora a partir do volume que vai ser produzido no nosso estado. Segundo dados coletados, a produção de soja em Goiás pode superar 20 milhões de toneladas, representando 23% a mais que no ano passado, segundo o balanço da expedição Safra Goiás. O vice-presidente da FAEG falou sobre o relatório produzido com as informações da produção de soja nas propriedades rurais mapeadas, os principais desafios enfrentados pelos produtores e o objetivo do projeto. E nessa safra, a gente concluiu que a gente vai ter uma produtividade por hectare próximo a 70 sacos por hectare, uma produtividade total do estado próxima a 20 milhões de toneladas. A gente acredita que vai ser uma safra recorde na história do estado de Goiás, e a gente acredita que a gente vai ser o terceiro maior produtor de soja do país. Sara Queiroz, da Agência Brasil Central. Casos de doenças respiratórias devem aumentar nesse período pós-carnaval, principalmente em crianças e adolescentes. Quem vai falar sobre esse alerta é o repórter Rafael Mesquita. Há 2 semanas, o Benjamin, de apenas 6 anos de idade, começou a apresentar sintomas de dor na garganta, no peito, na cabeça e febre. O diagnóstico: estado grave de pneumonia. Desde a última sexta-feira, ele está internado no Hospital da Criança e do Adolescente. Um susto grande para a mãe da criança. O coração fica pequeno. Nossa, muito pequeno, porque é um caso, né, muito delicado, uma criança de 6 anos com pneumonia, né? Não tem um tempo certo, né, de pegar alta, né? Então, assim, é um alerta para todas as mães, papais, né? Desde a segunda quinzena de fevereiro, há um aumento na quantidade de atendimentos aqui no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente. Normalmente, em meses comuns, o pronto-socorro da unidade atende cerca de 3.000 pacientes. Mas em meses considerados críticos, como março e abril, esse número aumenta para 4.600, cerca de 56% de crescimento. Muitos desses casos relacionados a doenças respiratórias. A médica infectologista do ECAD, Ana Carolina Portes, explica que esse tipo de caso é comum após o feriado de carnaval. Isso acontece muito também pela aglomeração de pessoas nesse período do ano, adultos, adolescentes, jovens que vão para as festas de carnaval, que fazem viagens, que ficam aglomerados. E muitas vezes esse adulto, esse jovem, ele vai ter uma doença um pouco menos sintomática, um pouco menos grave e leva para casa esses vírus que acabam contaminando as crianças. E as crianças, elas não são adultos pequenos, a imunidade não está madura o suficiente e causam quadros mais graves nas crianças. A situação mais grave neste período ocorre devido a um vírus chamado sincicial respiratório. Ele causa primeiramente um resfriado nas crianças, mas evolui principalmente em menores de 2 anos para quadros de pneumonia, além de ser porta de entrada para infecções bacterianas. Por isso, o cuidado dos pais com os filhos é fundamental.
Tem sintoma gripal? Vamos usar máscara dentro de casa para evitar que essa criança adquira doença. Higiene das mãos, etiqueta da tosse, na hora de tossir, ter o cuidado de colocar o braço na boca e não a mão, porque a mão às vezes a gente esquece de lavar e toca em tudo. A vacinação em dia. E se seu filho tem algum sintoma gripal, tá com o nariz escorrendo, tossindo, evitar de levar para a escola, para a creche, para a brinquedoteca, para parquinho, porque às vezes outra criança vai adquirir e não vai evoluir bem com essa infecção. Rafael Mesquita, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Agora, 7h41, a gente chega trazendo para você, então, a parte local aqui do Jornal Verde Vale, né? O Corpo de Bombeiros, nessas últimas 24 horas, realizou um total de 7 atendimentos. E entre eles, um destaque, né? Que foi um acidente de trânsito ontem, por volta de 1h50, lá na Avenida Ernesto Elias de Rezende, setor Michelangelo, ali nas imediações do shopping, né? Um acidente, uma colisão entre um carro e uma moto. No local, o Corpo de Bombeiros constatou que as vítimas eram o condutor da moto, que apresentava dores na região abdominal, e o passageiro dele, que apresentava vários ferimentos. Foram realizados os primeiros socorros e os dois foram conduzidos para a UPA aqui da cidade. No período da noite, já por volta das 11h14, a corporação deslocou-se para a Rua 4, no setor oeste, para atender uma vítima de agressão por arma de fogo. Ao chegar, havia bastante gente no local e a vítima já estava sendo atendida pelo SAMU. Logo após auxiliar, a equipe então retornou à sede do Bombeiro Militar. Foram essas duas ocorrências de maior relevância por parte do Corpo de Bombeiros.